Primeira coisa, para quem não viu as lives anteriores, para quem já viu, o cortisol é o nosso corticoide natural produzido pelo corpo. Então, produzimos o cortisol dentro do nosso corpo, num local chamado glândulas adrenais, que são duas pirâmides localizadas, uma em cima de cada rim, que, além do cortisol, também produz outros hormônios, tá? Dentre eles o DHEA, que tem uma relação muito direta com o cortisol. Todos os hormônios precisam de cortisol para funcionar e o cortisol precisa de um único hormônio para funcionar, justamente esse hormônio é o DHEA, tá bom? Cortisol também faz parte da tríade energética, né? A tríade que eu falo que é a base dos hormônios do nosso corpo, que são cortisol, insulina e hormônio da tireoide. Bom, começando com cortisol e doenças autoimunes, nós vamos definir primeiramente o que é uma doença autoimune. Auto é em nós mesmos e imune tem relação com a imunidade. Então, doença autoimune é aquela alteração do nosso corpo que ele mesmo ocasiona. O que é uma doença autoimune? É quando o corpo ataca o próprio corpo. Nós temos dentro da gente um sistema de defesa, que é a nossa imunidade. Então, o nosso sistema de defesa, ele precisa estar controlado. Eu falo muito com as pessoas, tem muitos pacientes que vêm até mim e já ouvi muito isso na vida. Doutor, eu tô com a minha imunidade baixa e isso é uma coisa ruim, eu queria ter ela alta. Alta também não é bom, gente. Como tudo no nosso organismo, a imunidade tem que estar controlada, regulada, nem alta nem baixa, controlada. Então, vamos pensar assim, que o nosso sistema imune é como se fosse uma equipe de segurança de uma casa. Então você contratou uma equipe de segurança para sua casa, né? Vamos dar um susto na pobreza aqui. Vamos pensar que a gente é bem rico e nós vamos ter uma equipe de segurança dentro da nossa casa. Ok. Então, essa equipe de segurança está lá para quê? Para não deixar entrar um ladrão, um inimigo, uma pessoa que queira fazer mal às pessoas que moram dentro daquela casa. Então, essa equipe de segurança está treinada para reconhecer, primeiro, quem não é membro da casa. Segundo, quem não é membro da casa, mas é amigo, pode entrar. E quem é membro da casa e está ali dentro. E quem são os ladrões e pessoas que vão causar mal também. Então, eles vão reconhecer, estão treinados para reconhecer. E aí eles vão evitar que entre os inimigos, os ladrões. Vamos pensar assim, então eles foram treinados. Então a gente treina nosso sistema imune. Então a gente está comparando aqui nosso sistema imune com essa equipe de segurança. Ela deve ser treinada. Nosso sistema imune também deve ser treinado. Agora, vamos dizer que nossa equipe de segurança esteja hiperresponsiva, ou seja, hiperreativa, nós estejamos com a imunidade alta. Então, essa segurança, em vez de impedir que entre os ladrões, ela começa a impedir que entre os amigos, ela começa a impedir que entre os familiares e daqui a um pouco ela começa a impedir que entrem os próprios moradores da casa, tá? Então aí nós temos uma imunidade exacerbada, uma imunidade funcionando muito mais do que deveria. E esse ataque às pessoas da própria casa é igualzinho o nosso corpo faz numa doença autoimune. Ele ataca os órgãos do nosso próprio corpo. Aí temos doenças autoimunes em diversos órgãos, tá? Diversos lugares. Temos doença autoimune na tireoide, que é o hipotireoidismo de Hashimoto. Ela é uma doença autoimune, onde o corpo produz anticorpos. O que são anticorpos? São os nossos soldados de defesa, que deveriam combater o inimigo. E nesse caso, o nosso corpo produz anticorpo e combate a nossa própria tireoide. Olha que louco isso, gente. Nunca deveria acontecer. Como que o nosso corpo ataca nosso próprio corpo? Por quê? O nosso corpo está funcionando tão errado que aí os órgãos do nosso corpo estão funcionando tão errado que o nosso corpo começa a atacar esses órgãos. Imagine, né? No mundo que a gente vive, o corpo enlouqueceu e a imunidade enlouqueceu junto. E aí está combatendo o próprio corpo. Quais são, então, aqui a gente fala doença autoimune. Nossa, que
Que coisa mais difícil que a doutora está falando. O que é uma doença autoimune? A menos quem tem essa doença, tem gente que tem, eu tenho pacientes que têm doenças autoimunes, inclusive gravíssimas. Eu tenho uma paciente que eu até avisei para falar para ela assistir a live. Eu lembro muito dela quando eu falo desse tema, que ela veio para mim com uma doença autoimune, que é a dermatomiosite, e ela ia se aposentar muito jovem, não lembro exatamente, mas tem lá seus 40 e poucos anos, uma pessoa muito jovem que trabalhou a vida inteira, uma mulher ativa que trabalha fora, e tinha pedido aposentadoria, e provavelmente ia ganhar, porque ela tinha tantas limitações pela doença autoimune que ela não conseguia mais trabalhar, ela tinha dores horríveis, né? Normalmente, não sempre, as doenças autoimunes causam dores e isso incomoda muito as pessoas, tá? Então ela tinha dores horríveis, tinha pedido aposentadoria e a gente tratando aí ao longo de, estarei completando uns 2 anos, ela voltou a trabalhar, isso já faz um tempo, e está trabalhando, ou seja, desistiu de aposentar. E isso é bem legal na minha opinião, porque você aposentou, se tornou um inapto, né? Não serve mais para nada. Então eu fiquei muito feliz, eu acho que ela também ficou e a gente consegue esses resultados, então, tratando uma doença autoimune do jeito certo. No finalzinho a gente vai falar de tratamento. Então, a gente já falou de uma, dermatomiosite, não é tão conhecida, mas hipotireoidismo ou tiroidite de Hashimoto, muita gente aí conhece. Alergias, quem não conhece? Todo mundo, né? E quem aqui não as tem? Muita gente que está vendo, que vai ver esse vídeo depois, vai se identificar, nossa, eu tenho alergia na pele, eu tenho rinite alérgica, eu tenho, enfim, né? Asma, alergia respiratória, uma doença, é autoimune. O corpo está atacando o próprio corpo, gente, o corpo está atacando o pulmão. E olha que louco, é capaz de levar à morte. Uma crise de asma, se a gente não intervir, e dependendo da gravidade, ela consegue causar uma insuficiência respiratória que leva a pessoa à morte. Então, eu me mato, olha que loucura, né? O corpo se mata, ele mesmo se ataca até morrer. Então a gente chegou a esse ponto. Artrite reumatoide, né? O famoso reumatismo, o nome correto é artrite reumatoide. Então quem não tem, né? Tem gente também que tem o diagnóstico errado, tem dores articulares pela alimentação, tá comendo aí carboidrato e açúcar a rodo, dói todas as juntas, porque dói mesmo, gente. Quando vocês entrarem na carnívora, quem aí quiser testar carnívora, que está me vendo, que nunca me viu, ou que está me vendo e não testou, não fez direito, não quis entrar nessa e tem dores. Quem tem dores, gente, a carnívora é fantástica. Com 2 semanas você consegue ver resultados. Você vai ter alguma melhora da dor. Eu não vou dizer que você vai ter um monte, e tem, pra gente não ficar aqui superestimando resultados, mas todo mundo que entra na dieta carnívora tem algum resultado na dor. E tem pessoas que têm resultados impressionantes. Eu já tive pacientes com resultados impressionantes de as dores simplesmente desaparecerem, somente com a dieta. Só vem na consulta, sai daqui, entendeu, vai para casa, faz dieta, quando volta no retorno 3 semanas depois, eu não tenho mais dor, doutora. Tem gente que volta 5 quilos mais magro, gente, eu tive isso. Né? Eu atendi a pessoa, só voltou no retorno, não estou nem dizendo na consulta de acompanhamento, 3 meses depois. No retorno, 3 semanas, 1 mês depois. E tá mais magro. Eu olho e falo, cadê a pessoa? Não, sou eu mesmo. O que aconteceu com você? Ficou doente? Não, eu fiz a dieta, emagreci. Outras doenças autoimunes, vamos dar exemplos para vocês saberem do que a gente está falando. Lúpus, tá? Tem doenças chamadas vasculites que afetam os vasos sanguíneos também. O lúpus é uma doença muito conhecida, tem muita gente que tem. Esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica são doenças autoimunes que afetam os nervos, já são menos conhecidas, mas quem as tem vai identificar e sabe que são doenças que trazem grandes incapacidades, limitações e dor. As doenças vão embora. Um exemplo de doença autoimune é a psoríase, que incomoda principalmente as mulheres, homem também. Mas as mulheres, gente, aquele descascar aqui perto do couro cabeludo, que descasca, mancha todo o rosto, né? A gente, mulher que preza tanto pela estética, mancha todo o rosto, a psoríase. A psoríase é uma doença claríssima, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que tem psoríase, que quando sai da dieta, eu já sei, eu falei, saiu da dieta, né? Aparece tudo, aquela tipo uma alergia, né, no rosto. E quando entra na dieta fica limpinho, desaparece completamente. Então a psoríase responde muito bem também com dieta.
e é uma doença autoimune. Diabetes tipo 1, sabe aquela que nasce com diabetes? Tem que dar na criança autoimune, o corpo matou o pâncreas, né? Que é um órgão que produz um hormônio, que é a insulina, que regula o açúcar do nosso corpo. Doença celíaca, quanta gente tem e sofre, uma doença do intestino. Que mais? Temos aqui Crohn, também é uma doença intestinal, também é uma doença autoimune. Vitiligo, doença que despigmenta a pele. Então deixa aquelas manchas brancas, normalmente nas mãos, né, nas extremidades, e a gente vê, a pessoa fica toda malhada, né, pintada. Então isso também afeta muito a autoestima, né, gente? A gente é estético, homem, mulher, o ser humano, ele gosta de ser bonito, tá? E beleza é saúde. Vocês sabiam que tem um estudo que fala que pessoas bonitas são mais felizes? Não tô falando que ser bonita é uma garantia de ser feliz. Mas tem um estudo em relação a isso, que as pessoas bonitas são mais felizes. Então o ser humano tem isso sim, da estética, de se olhar e de achar bonito. Seriam essas, né? Tem inúmeras doenças autoimunes, então citei algumas aqui para vocês entenderem do que a gente está falando. Como que uma doença autoimune se manifesta? Cada doença autoimune, ela tem características específicas, mas ela tem uma base dela aparecer. Tá? O que causa uma doença autoimune? A causa é sempre a mesma. E aqui a gente fala de não remediar as doenças, de tratar a causa. Ah, doutora, então eu estou tomando aquela injeção, cara, todo mês eu vou parar, eu posso parar de tomar ela? Não, gente. Eu não estou falando aqui para a gente suspender remédio e nem que eu sou contra remédio. Sou super a favor de remédio. Amo remédio, acho que as medicações mudaram o rumo da medicina, mas o remédio ele tem que ser bem indicado, na hora certa, no tempo certo, para a doença certa, na dose certa, por um tempo determinado. Remédio não é para a vida toda. Remédio é quando eu estou doente. Então eu não posso ficar doente a vida inteira. Não é possível. Eu nasci bem, eu nasci saudável, eu nasci inteira. Eu não nasci quebrada. Como que aos 30 e poucos anos, ou que seja aos 40 anos, alguém me fala, pronto, agora você quebrou pro resto da vida. Uai, não tem conserto mais essa máquina? Vamos jogar fora então, mudar o modelo, né? Porque se não tem mais peça na fábrica, não tem conserto, joga fora quando quebra, tá? Ou fica com remendo pela vida toda? Não. Então, como aqui a gente fala de tratar a causa, qual é a causa da doença autoimune? A doença autoimune aparece com uma inflamação descontrolada, exagerada, que vem da alimentação principalmente. Então, gente, todas as doenças que a gente tem, a gente causa. Ai, doutor, isso não é verdade. Tem gente que tem genética. A genética, ela te dá a possibilidade de ter a doença, mas ela não determina que você tenha. O que vai determinar que você exerça a sua genética, que você devida a esse traço genético que você tem, é teu hábito de vida. Alimentar, como você vive, como você trabalha, como você se estressa, como você dorme, como você se nutre, como você se exercita. Isso vai determinar que você desenvolva esse traço genético. Gente, a minha família toda é obesa, tem câncer, hipertensão. Meu irmão, vai olhar essa live e vai me odiar, né? Que é mais jovem do que eu, já ficou hipertenso e é obeso. Eu não sou. Nós temos a mesmíssima genética, nascemos do mesmo pai, da mesma mãe, o hábito é diferente. O hábito de vida é diferente, tá? Então, eu tenho uma genética, vocês podem ter uma genética, a genética não é determinante. Então, o que determina que você vá desenvolver essa doença autoimune, que você tem esse traço genético, é o teu hábito de vida, principalmente a alimentação. E aí nós estamos falando de inflamação, porque o maior regulador do nosso sistema imune, lembra que a gente tem que treinar essa equipe de segurança aí para ela fazer a segurança da nossa casa? Temos que treiná-los. O melhor regulador, treinador de imunidade, o centro, é o nosso intestino. Então aí entra que todo, nós falando de intestino, e lá vai desbiose. É isso aí, gente. Intestino é nossa vida, né? Não é a gente que tem o intestino, é o intestino que tem a gente. E é isso. Quem não tem um intestino bom está perdido. Está sendo dirigido por um carro muito estragado e doente. Paga preços altíssimos. Então, é uma inflamação exagerada que vem pelo alimento.
Quais alimentos, doutora? Ai, tudo que não é carne, lá vem ela, né? Eu tenho um apelido, gente, não sei. Meus colegas da pós vão ver essa live, esse vídeo depois, né? E tem pacientes que me falaram isso, né? Eu tenho um paciente chamado Jean, se ele ver essa live, um abração aí pra ele, que ele me apelidou de doutora onça, né? E já muita gente falou isso. Então, de tanto eu falar de carne, sim, gente, não precisa falar pra ver se entra na cabeça da pessoa. Ah, é só carne? Não, mas preferencialmente carne. Vamos pensar nela, pelo menos, com carinho, né? E é isso. Então, quais alimentos são mais inflamatórios? Açúcar, muito inflamatório. Mais inflamatório de tudo. Não é açúcar o pior alimento do mundo, não, gente. Gordura hidrogenada, transsaturada. O nosso cérebro tem receptor. Lembra que era um receptor? A casinha que vai receber a chavinha, né, do hormônio. O hormônio tem uma chavinha que vai se encaixar perfeitamente numa fechadura e esse é o receptor hormonal. O nosso cérebro tem receptor para gordura. Nossa, pois é. Também fiquei perplexa quando eu vi isso. Então, o nosso cérebro tem receptor para gordura, por isso que gordura é o principal alimento. Qual gordura? Saturada. Agora, a gordura horrível, que é hidrogenada, transsaturada, ela também se encaixa nesse receptor. Aí imaginem vocês o estrago que isso causa, tá? Bom, então gordura hidrogenada é o alimento mais inflamatório que existe. 2, açúcar. Ah, você falou que fruta tem açúcar, que arroz é açúcar. Sim, gente, tudo é açúcar. Vamos falar aqui do açúcar branco? Vamos começar devagar. Você tá comendo açúcar branco? Não tô, doutora, é só no café que tem um pouquinho. Tá ingerindo, gente. Um pouquinho é açúcar, não deixa de ser açúcar porque é um pouquinho, né? Então, gordura hidrogenada, açúcar branco. Vamos falar do açúcar branco, tá? Todos os outros são ruins. Vamos falar do branco. Começar por aí. Se retirar da sua dieta açúcar branco, tá de bom tamanho já para começar. Maravilhoso. Farinhas. Aí nós vamos falar de uma específica também. Trigo, glúten. Ah, é a moda do glúten. Não, gente, glúten é muito inflamatório. Muito. Tanto que tem uma doença que tem relação com glúten. Crohn é uma intolerância ao glúten. Muito inflamatório. E leite. Ah, mas leite, tem gente que fala que leite pode, aí você fala que queijo pode. Aí... Vamos falar da caseína. Tá? Tem uma coisa muito tóxica no leite, que é a caseína, tá bom? E tem uma coisa maravilhosa no leite, que é a manteiga ghee, que a gente compra no mercado, que é a gordura pura do leite. A gordura do leite é maravilhosa, se a gente conseguir isolar ela completamente, que é a manteiga ghee, ou clarificada em casa, já ensinei muita gente, né, clarificar manteiga em casa, compra manteiga normal e faz em casa a sua manteiga ghee, fica mais barata e mais gostosa. Aí nós temos uma coisa 100% ok, que é a gordura, e veio do leite. Então, tem uma coisa horrível, que é a caseína, tóxica, inflamatória, e tem a manteiga clarificada, que é 100%. Então, né, o alimento, gente, ele tem um monte de nuances e vertentes, enfim. Então, não é porque o alimento tem uma coisa boa que ele é bom. Coca-Cola tem DL-fenilalanina. Eu faço DL-fenilalanina aqui na minha salinha de endovenosa aqui do lado, no soro, endovenosa. Mas eu não indico Coca-Cola para ninguém, tá? Então, a DL-fenilalanina que tem na Coca-Cola não supera tudo que ela tem de ruim. Assim como a taurina que tem no energético não supera o que ele tem de ruim, tá? Então, sim, os alimentos, né, nem dá para chamar isso de alimento, mas tem algumas coisas que a gente come que tem coisas muito boas. E isso é uma jogada da indústria, gente. Todo mundo que sabe que taurina é bom, então eu tô lendo aqui taurina na lata de Red Bull, vou me acabar na taurina, já que a doutora mandou manipular a taurina e é caríssima, vou tomar Red Bull, né? Então é uma jogada da indústria. Então a indústria sabe as coisas que mais ou menos... Na verdade, a taurina que tem no Red Bull, ela tem um motivo para ela estar aí, tá? Quando foi inventado o Red Bull, muita gente morreu. O Red Bull tem uma alta concentração de cafeína e outras substâncias ali que juntas aceleram muito a pessoa. Então, quem já é acelerado de nascença, né, morria quando tomava Red Bull. Tem gente até hoje morre, né, gente? Passa mal tomando Red Bull. Aí eles viram que isso deu meio ruim, né? Falou, não, então vamos colocar uma taurina. A taurina, ela regula o nosso sistema, ela é um neuromodulador.
Então ela regula nosso cérebro, ela dá uma regulada, uma controlada, vamos dizer assim, e aí a cafeína não faz o estrago que faz e todas as outras coisas que tem ali no Red Bull, não faz aquele estrago louco de taquicardia, tudo isso quem tomou Red Bull e passou mal já sabe como é que é, e aí deu uma controlada nisso aí. Então a taurina tá ali por um motivo, né? E aí a pessoa acha que a taurina que dá força toda, fala, taurina do touro, e a indústria inventa tanta coisa, gente. E as pessoas estão aí utilizando, né? Manipulados, achando que tá tudo bem. Então, a gente tem que separar, né? O joio do trigo. Cada detalhe que eu falo aqui talvez ajude na vida de alguém. Isso eu acho muito importante, nós sermos instruídos para a gente ter um filtro quando a gente procura um médico, quando a gente compra um alimento, quando a gente usa um remédio, quando a gente usa um suplemento. Tudo que a gente vai consumir, a gente é crítico, a gente sabe o que está comprando, sabe o que está usando, eu acho isso muito importante. Então, essa é a origem, a causa, né? O que causa uma doença autoimune? Inflamação, principalmente pelos alimentos, o não treinamento do nosso centro da imunidade. Agora, o que eu vou falar aqui eu acho bem legal. Não treinar o meu centro de imunidade me causa doenças autoimunes. Como que eu treino o meu centro de imunidade? Como que eu vou treinar essa equipe de segurança nos primeiros anos de vida? Como que eu treino essa equipe de segurança? Mostrando para eles quem é o inimigo. Assim eu vou fazer com o meu corpo. Mostrar para ele quem é o inimigo. A criança tem que pegar gripe nos primeiros anos de vida. A mãezinha fala, nossa, meu filho começou a ir na escolinha, vive gripado, que bom. Ele está treinando a imunidade dele. Ele está apresentando os inimigos para o corpo e o corpo dele está reconhecendo esses inimigos e treinando os soldados para que futuramente, quando eles venham novamente, esses soldados já estejam prontos para atacar e combater. Inclusive combater vírus bem mais agressivos do que um simples vírus da gripe, por exemplo, um Covid. Uma imunidade muito bem treinada vai lidar muito melhor com doenças, como a gente teve essa catástrofe aí do Covid. Tá? Que vem um vírus um pouco mais agressivo. Então, treinando essa imunidade. Outra maneira, gente, de treinar a imunidade que é infinitamente importante é comendo o inimigo, apresentando para o nosso intestino o inimigo. Lá é o nosso centro da imunidade. Como que eu como o inimigo? Criança, gente, brincando na rua, no chão, na sujeira. Igual... Quem é aí igual eu, que tem quase 50 anos de idade, a gente brincava, eu estudando isso aqui, eu lembrei da minha mãe, que morava na roça quando eu era criança, eu era muito pequena, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. E ela ia trabalhar, tipo, tirar leite lá no quintal e tratar porco, tratar galinha, o quintal de uma roça é gigante. Então, para ela não perder a criança, né? Eu tinha 4 anos ou mais, porque eu lembro que meu irmão já tinha nascido, meu irmão tem 4 anos de diferença minha. E ela colocava a gente no chiqueiro dos porquinhos recém-nascido, para brincar, né? Por quê? Porque ali no chiqueiro a gente não saía, a gente não conseguia, é cercado. Então o chiqueiro ele tem um piso de cimento bruto ali, e claro, os porcos, gente, eles fazem cocô ali no piso, né? Fala, credo, pois é. Eu acredito que isso contribuiu muito em formar a minha imunidade. A gente saía igual uns porquinhos lá de dentro. Não sei como é que ela conseguia separar a gente era maior, né, que os porquinhos, ela conseguia pegar os 2 maiores e separava, né, e tirava de lá de dentro. Então, enquanto ela fazia o serviço, ela deixava a gente brincar ali dentro. E, claro, a gente brincava na terra, em tudo, né, gente? Brincava, e lá na terra, não tem, bota a mão na boca, vai lavar. Que é isso? Imagina, saía de manhã de dentro de casa e voltava de meio-dia, mas nunca, botava a mão na boca de qualquer jeito, criança não tem essa noção. E isso nós estávamos treinando nossa imunidade. Hoje, vai ter gente aqui que sabe do que eu estou falando. Deus me livre a criança pôr a mão na boca, Deus me livre a criança comer, nossa senhora, né? Então esteriliza até a mamadeira nem tá certo, mas esteriliza. Tem gente que tem aparelho de esterilizar, daqueles de hospital, a gente esteriliza os utensílios da criança para alimentar ela, né? Esteriliza o chão da casa, porque a criança não pode ir onde está sujo. E aí essa criança, ela não vai pegar nenhuma infecção, de fato, porque ela está completamente protegida, dentro de uma bolha, mas ela vai desenvolver doenças autoimunes. Esse sistema imune não vai estar treinado. E você reverter uma doença autoimune que é desenvolvida na infância é quase impossível, tá? Então, brincar na sujeira é saudável. Claro, não vai deixar seu filho porco sem tomar banho. Não vou mais dar banho no meu filho, todo mundo fala que eu não cuido do menino, não lavo a roupa. Não é sobre isso, gente. É brincar na natureza. É saudável. Nós estamos integrados nesse mundo, na natureza, na terra, nas plantas, nos bichos, tudo. A gente é desse meio.
Então, isso vai treinar o nosso centro da imunidade. Agora, qual que é o primeiro órgão que entra em contato com o inimigo para ser treinado? Qual que é o primeiro? Isso acontece, gente, nos 2 primeiros anos da vida da gente. Amígdalas. As crianças têm um monte de infecção de garganta. A amígdala é o primeiro órgão que entra em contato com o nosso patógeno, porque a gente come ele, né? Come, então come, a amígdala é o primeiro que tem contato. E ali começa a se treinar a imunidade do ser humano. E aí entra no intestino, lá tudo é regulado. Então, desenvolver um sistema digestivo inteligente nos dá uma imunidade inteligente. Tá? Então, temos aí uma imunidade bem treinada que vai somente matar o inimigo e não vai matar o nosso próprio corpo. Outro fator que causa doença é a genética, já falamos de genética, né? Não vou ficar aqui remoendo. Então, você tem o traço, não necessariamente você precisa desenvolver, né? Vamos viver melhor, com hábitos melhores, que a gente não vai desenvolver o nosso traço genético. Para nada, gente. Tá? Nem para câncer. Aliás, câncer é a doença por desequilíbrio da imunidade mais grave que temos. É o ponto final. E aonde que entra o cortisol? Nossa, doutora, você fala de cortisol hoje, falou, eu não vi ele por aí. O cortisol é o nosso imunomodulador mais importante. Não tem doença autoimune que não tenha relação com cortisol. Ele treina a nossa imunidade, ele por si só, sozinho. Ele desinflama, que é uma causa, né, de doença autoimune, que vai começar o processo. Então, ele desinflama nosso corpo, é o nosso anti-inflamatório natural, é o nosso corticoide natural, produzido pelas adrenais, pelo nosso corpo. Então, ele é o nosso corticoide anti-inflamatório natural e ele também é um imunomodulador. Sabem quando que o cortisol é treinado? Então, o cortisol ele é regulado pelo quê? Pelo estresse, já vimos. Vocês sabem qual é o primeiro estresse da nossa vida? Parto normal. Então, ai, nossa, eu nasci de cesárea. Então, perdeu a oportunidade de treinar, ser treinado para o estresse. Então, treinar o seu hormônio do estresse pela primeira vez. Então, o primeiro estresse da nossa vida é quando a gente nasce pelo parto normal. Ali existe uma liberação altíssima de cortisol, que bom, né, necessário. E é ali onde ele começa a ser treinado. O cortisol é treinado nesse momento. Tá? Então, como nosso centro imunológico está no intestino, o cortisol regula esse centro imunológico muito sabiamente, tá? Então, o cortisol é o nosso imunomodulador mais importante. Como que eu trato uma doença autoimune? Primeiro, a causa. Então, tratamos a causa. Dentre isso, desse tratamento da causa, regulamos o cortisol. Então, quem tem doença autoimune tem que tomar cortisol, doutora? Não. Tratar cortisol, gente, não é dar cortisol para a pessoa tomar sempre. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário. E essa avaliação deve ser feita por um médico que entenda de cortisol e que faça uma reposição com um hormônio quimicamente idêntico àquele que a gente produz dentro da gente, não um hormônio sintético. Então, regular o cortisol não é somente tomar cortisol. Ah, me falta cortisol, vou tomar cortisol. Falta hormônio da tireoide, vou tomar hormônio. A gente já sabe que não é assim que a gente trata as coisas. Tá? Às vezes eu tenho cortisol e o corpo não consegue usar esse cortisol. Então eu vou arrumar o organismo onde ele está falhado para que ele consiga utilizar esse cortisol. Eu vou facilitar para que o cortisol seja usado, como os adaptógenos, por exemplo. Tá? E aí, não sei quem lembra, mas os adaptógenos são fitoterápicos que vêm da natureza das plantas e que estimulam a produção, otimizam a utilização do cortisol, e aí a gente tem glicirrisa glabra, ashwagandha, né? Quem já teve contato, que gosta de suplementar e ver coisas naturais, já teve contato com esses suplementos, né? São todos moduladores de cortisol, tá? Temos o cordíceps, gosto muito de cordíceps, ele é um adaptógeno que limpa receptor hormonal, ó que legal, né? Então ele não só ele modula limpando o receptor hormonal. Então a gente vai modular o cortisol na doença autoimune e, claro, tem os remédios, que são os imunomoduladores, quem usa sabe, eles são caros, são medicamentos que os imunomoduladores fazem? Eles bloqueiam o sistema autoimune, gente. Imagine uma equipe de segurança com metralhadora na mão, descontrolados, bravos, enraivecidos, amarrados. Vamos amarrar eles, né? Bora amarrar esse povo. O dia que você soltar eles, você vai ver o estrago que vai acontecer.
Então, quem toma essas medicações bloqueando o sistema autoimune, bloqueando a imunidade, para ver como é que fica a dor. Então, isso é um imunomodulador, bloqueador do sistema imune. Vamos amarrar minha equipe de segurança, que pegou a doença da raiva e está com metralhadora na mão. Um dia vai ter que soltar. Você vai deixar amarrado pro resto da vida? Ou toma um remédio pro resto da vida. E aí, remédio, gente, remédio é o que eu falei. Remédio é maravilhoso, amo. Se eu tiver uma infecção, pelo amor de Deus, me dê um antibiótico. Por favor, estou com uma infecção, vou tomar um remédio na dose adequada e vou por um tempo determinado. Ótimo. Agora, remédio para o resto da minha vida, por quê? Esse antibiótico vai curar minha infecção, maravilha. Vou ter efeitos colaterais? Antibiótico não mata somente a bactéria, ele mata um pouco do corpo também. Ele não é tão seletivo assim, gente. Ele não é nada seletivo. Assim como quimioterapia, maravilhosa, graças a Deus que existe. E salva muitas pessoas do câncer, mas mata o câncer e um pouco do corpo. Então, né, quem aguenta fazer quimioterapia, quem aguenta o tanto que ela estraga a pessoa, sara. Tem gente que não aguenta. Não morre do câncer, morre da químio. E sim. Ah, então não é para fazer químio? Claro que sim, gente. Amo remédios, estou falando que não sou contra remédios. Porém, indicados para a doença correta, na dose correta, por um tempo determinado. Sempre, sempre, mesmo que a gente não consiga, a gente vai tentar resolver a causa. A gente vai morrer tentando. Essa é a minha opinião. Tá? Se eu tenho uma doença gravíssima, que me falem, olha, é crônica para o resto da vida, nunca mais vai curar. Eu sempre vou tentar resolver a causa. Demore o tempo que for. Isso é inteligente, isso é medicina, ciência. Não vou nem falar medicina, ciência. Temos que ser um pouco mais cientistas, entender o meu corpo, entender como ele desenvolve as doenças e tentar ajudar ele a resolver, tentar arrumar essa máquina e não bloquear essa máquina. Então é isso, gente, que eu queria falar hoje. Aproveitem para começar a dieta carnívora. Hoje é o dia de começar, tá bom? Beijo e tchau, tchau.